O cadeado era novo, brilhante, incompatível com tudo ao redor, com a madeira apodrecida da varanda, com as telhas cobertas de musgo, com os anos de abandono que a fazenda carregava no corpo inteiro. Beatriz ficou parada na porta do galpão com a chave na mão. Lá dentro, algo esperava por ela. Algo que um homem de mãos calejadas havia guardado por 32 anos, sem que ninguém soubesse. Sem que ela soubesse. Ela girou a chave. A porta abriu devagar. O tipo de abertura que uma coisa faz quando carrega peso demais para se mover rápido. E então, a luz entrou. Aquela luz específica de janelas no teto, dourada, oblíqua, do tipo que não ilumina, que revela. E Beatriz viu 67 esculturas em madeira nativa. Rostos de velhos com rugas talhadas uma a uma. Mãos de crianças com as unhas marcadas. Figuras que pareciam respirar mesmo sendo madeira. 32 anos de trabalho guardado num galpão que ninguém havia entrado. No fundo, uma caixa de madeira de lei. Dentro dela, 3 cadernos. Na capa do primeiro, escrito à mão com a letra de quem aprendeu a escrever no corpo. Para a Bia, quando chegar o dia. Bia. O apelido que só ele havia usado. Uma única vez. Numa tarde com frutas maduras quando ela tinha 7 anos. Beatriz sentou no chão do galpão e abriu o caderno. E foi aí que entendeu que a história que achava que estava vivendo, a da menina descartada, a da filha esquecida, a de quem não pertencia a lugar nenhum, não era a história real. A história real havia sido escrita por um homem em silêncio, por décadas, numa fazenda no interior de Santa Catarina. E ela estava prestes a ler cada palavra. Antes de continuar, me conta uma coisa nos comentários. De qual cidade e país você está assistindo isso? Brasil, México, Argentina, Espanha, Peru. Me conta. Eu adoro saber de onde vem cada pessoa que escolhe ficar aqui. E sabe, toda vez que eu conto uma história assim, eu fico pensando em quanta coisa a gente carrega sem saber que alguém, em algum lugar, está guardando algo pra gente. Se isso tocou você de alguma forma, deixa o like agora. É a forma mais simples de me dizer que você está aqui. Se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma história nova. Vamos continuar. Beatriz tinha 19 anos, uma mochila preta desbotada e R$ 280 no bolso quando Maurício Drummond, dono de 3 construtoras, 2 apartamentos em Balneário Camboriú e um sorriso que aparecia em outdoors pela cidade, abriu a porta envidraçada da cobertura e disse sem desviar os olhos da tela do notebook que a partir daquele dia ela não era mais problema dele. Não houve grito. Não houve briga. Houve algo muito mais difícil de processar, a frieza administrativa de quem encerra um contrato vencido. Maurício Drummond virou a cadeira de couro, digitou alguma coisa no teclado e voltou a ser o homem de negócios que era antes de Beatriz entrar no escritório. A porta fechou com o clique suave de dobradiça alemã que custava mais do que um mês de salário mínimo. Beatriz ficou parada no corredor por alguns segundos. O mármore branco refletia a luz do lustre importado. Lá fora, a vista de Florianópolis se espalhava como uma promessa feita para outras pessoas. Ela ajeitou a mochila no ombro e caminhou em direção ao elevador. Existe uma diferença enorme entre ser pobre e ser descartada. A pobreza você enfrenta com trabalho, com tempo, com teimosia. Ser descartada é outra coisa. É carregar uma ausência que tem o formato exato de uma pessoa, que ocupa espaço no peito, mesmo quando não há nada ali. Beatriz havia sido descartada de muitas formas antes daquela tarde. Havia sido descartada quando a mãe assinou os papéis do divórcio com Maurício, e os 2 adultos dividiram os bens, as contas bancárias e os móveis importados, mas esqueceram de dividir a filha com o mesmo cuidado. Beatriz foi parar com o pai por uma decisão judicial que ninguém explicou para ela. Cresceu entendendo que havia ficado com ele não porque ele a queria, mas porque a mãe havia construído uma vida nova em Lisboa que não tinha quarto extra. Havia sido descartada quando Maurício se casou com Giovanna, consultora de marketing, 31 anos, que a olhava como se olha para uma marca d'água numa parede recém-pintada. Algo que estraga a estética, mas que não justifica uma reforma completa.
Havia sido descartada quando apareceu Renata. 27 anos, cabelos sempre arrumados, sorriso calibrado em função do ambiente social. Renata não era cruel de forma explícita. Era cirúrgica. Um comentário sobre o curso de Beatriz que não rendia dinheiro. Um silêncio quando ela entrava na sala. Uma ausência calculada nos momentos que precisavam de presença. E Maurício, que havia desaprendido a enxergar a filha depois de anos de prática, simplesmente não via. Então, numa quarta-feira comum, 2 semanas após o aniversário de 19 anos de Beatriz, ele a chamou ao escritório da cobertura e disse que ela já era adulta, que o apartamento seria reformado para o escritório de Renata, que havia depositado R$ 2.000 na conta dela como início. R$ 2.000. O homem que comprava carros com o valor de um apartamento havia depositado R$ 2.000 e encerrado o assunto. Beatriz tinha a mochila preta. Tinha os documentos dentro de um estojo de couro falso, porque havia aprendido cedo, sem que ninguém ensinasse formalmente, que documentos são mais importantes que roupas. Tinha 4 mudas de roupa, um carregador de celular, um caderno com a capa amassada e um frasco de condicionador pela metade. Tinha 19 anos. Tinha a dignidade intacta. E tinha, embora não soubesse ainda, um avô materno que havia passado décadas a amando em silêncio. O hostel Caminho do Sul ficava a 3 quarteirões da rodoviária, numa rua com paralelepípedos irregulares e uma figueira que havia quebrado a calçada ao meio, com a paciência específica das árvores antigas. R$ 45 à noite, banheiro compartilhado, café da manhã incluído. Beatriz ficou lá por 6 dias, até o dinheiro começar a pesar diferente na conta. No 5º dia, enquanto tomava café sozinha, pão de forma, margarina, café que cheirava mais a casca do que a grão, ela viu no mural de recados do hostel um cartão manuscrito. Preciso de ajuda na loja. Turno da manhã. Perguntar por Dona Juraci. A loja era um armarinho no mercado público. Uma banca estreita cheia de linhas coloridas, botões de todos os tamanhos, elásticos e aviamentos que Beatriz nunca soube que existiam em tantas variedades. Dona Juraci tinha 71 anos, usava óculos de grau na ponta do nariz e avaliou Beatriz com a rapidez de quem aprendeu a ler pessoas antes de ler palavras. Você sabe contar? Sim. Sabe chegar no horário? Sim. Sabe não roubar? Beatriz ficou quieta por um segundo. Sim. Dona Juraci a olhou por cima dos óculos. Então tá. 6 da manhã ao meio-dia. R$ 70 por dia. Você almoça aqui. Beatriz começou no dia seguinte. E foi aprendendo. Os nomes dos aviamentos, os tipos de linha, os botões que as clientes procuravam para reformar vestidos antigos. Dona Juraci não perguntava muito sobre a vida de Beatriz. Essa era uma qualidade que Beatriz identificou como rara e valiosa, o silêncio respeitoso de quem entende que cada pessoa carrega o que carrega e não precisa de inventário. Ela não chorava em público. Essa era uma regra estabelecida anos antes, numa tarde em que tinha 11 anos, e havia tentado conversar com o pai sobre sentir falta da mãe, e Maurício havia olhado para o relógio 2 vezes durante a conversa. Desde então, as emoções ficavam para o banheiro do hostel, para as madrugadas no beliche de baixo, com o ventilador barulhento no teto e o som da cidade que nunca dormia completamente. O que ela fazia toda noite antes de dormir era organizar a mochila. Cada item no lugar certo, os documentos no bolso interno, o carregador enrolado sem dobrar o cabo. Era o único controle que ela tinha sobre qualquer coisa. Foi numa sexta-feira de manhã. Ela lembrava que era sexta porque Dona Juraci sempre chegava mais tarde, para passar na feira livre antes de abrir a banca. A mensagem chegou de um número desconhecido com DDD de cidade pequena de Santa Catarina. Meu nome é Alcides Ferreira. Sou advogado em Lages. Preciso falar com Beatriz Drummond sobre o espólio de Benedito Neves, seu avô materno. Faleceu há 6 semanas. A senhorita é herdeira. Por favor, entre em contato. Beatriz ficou olhando para a mensagem por um longo momento. O cheiro de naftalina estava particularmente presente naquela manhã. Lá fora, alguém discutia o preço de 1 quilo de feijão. Benedito Neves. O avô que ela mal conhecia.
Uma foto desbotada que a mãe havia deixado esquecida numa caixa quando foi embora para Lisboa. Um cheiro de madeira e folha seca que ela associava vagamente a uma tarde no interior. Uma voz calma que havia ensinado a ela como reconhecer qual fruta estava madura pelo cheiro. Numa única tarde de visita, quando ela tinha 7 anos. Uma única vez. Depois disso, o silêncio. Cristiane havia cortado relações com o próprio pai anos atrás. Algo sobre a fazenda, sobre um irmão ciumento, sobre dívidas que viraram mágoa, que viraram silêncio, que virou décadas. E o corte havia sido tão absoluto que Beatriz cresceu sem avô materno, da mesma forma que cresceu sem mãe presente, por uma ausência que os adultos nunca explicavam direito. E agora, esse avô havia morrido num hospital de Lages e havia deixado algo para ela. Beatriz respondeu a mensagem com os dedos que não tremiam, porque havia decidido muito cedo que não deixaria as mãos entregarem o que o rosto conseguia esconder. 2 dias depois, ela estava num ônibus para o interior de Santa Catarina. A estrada foi ficando mais estreita à medida que o ônibus avançava. As cidades foram ficando menores, mais espaçadas. Os pinheiros começaram a aparecer, araucárias, com aquelas copas horizontais que parecem desenhadas com régua por alguém que preferia a honestidade à ornamentação. O ar que entrava pela fresta da janela estava mais frio e mais limpo do que qualquer ar que Beatriz havia respirado nos últimos meses. A parada mais próxima era um posto de gasolina com uma lanchonete que vendia café em copos de isopor e pão de queijo feito naquele dia. O motorista a olhou quando ela desceu com a mochila e disse que a fazenda ficava uns 4 quilômetros pela estrada de barro. Segunda entrada, depois do açude que estava na direita. Ela agradeceu, colocou a mochila nas costas e caminhou. A estrada de barro estava úmida de chuva recente, com poças rasas nos sulcos deixados por pneus de trator. O vento nas copas das araucárias fazia um som que ela não havia ouvido antes, algo entre assobio e respiração, como se a floresta tivesse pulmões próprios. O silêncio era de um tipo diferente do silêncio da cidade. Não o silêncio da ausência. Era um silêncio cheio de coisas vivas que simplesmente não usavam palavras. A porteira de ferro estava aberta, levemente encostada, enferrujada de um jeito que dizia que havia muito tempo não fechava com intenção. Beatriz empurrou, entrou e continuou. A fazenda Boa Esperança apareceu numa curva suave do caminho, e Beatriz parou. Havia uma grandeza decadente naquilo. A grandeza de coisa que já foi sólida, que ainda mantém os ossos, mesmo que a pele esteja descascando. A sede da fazenda era um casarão de pedra e madeira com varanda em todo o perímetro do andar térreo, metade das tábuas apodrecidas ou faltando. O telhado de telha colonial tinha clareiras escuras onde as telhas haviam cedido. O terreiro havia virado campo aberto, capim na altura dos joelhos e erva-mate selvagem avançando pelos 3 lados. Mas havia algo diferente naquelas ruínas. Uma ordem dentro da desordem. Os pilares ainda eram firmes. As janelas estavam fechadas com madeira encaixada com cuidado. E a porta principal tinha um cadeado novo, brilhante, incompatível com tudo ao redor. Beatriz abriu o cadeado. A porta cedeu com um som grave, lento, o tipo de som que uma casa faz quando está acordando depois de muito tempo dormindo. O cheiro era de madeira velha, de couro curtido e de algo que ela não identificou imediatamente. O cheiro específico de uma vida dedicada a uma coisa só. No primeiro dia, limpou o que pôde. Abriu as janelas, varreu folhas e poeira dos cantos. Encontrou um balde de zinco, foi até a bomba d'água que funcionou depois de 3 tentativas, ferveu água no fogão a lenha que acendeu com dificuldade depois de meia hora tentando. Fez arroz com o que havia trazido, comeu em pé olhando pela janela para o terreiro que o sol da tarde iluminava de lado. Dormiu com o casaco como cobertor num quarto que ainda cheirava a cedro. O cheiro persistindo através de décadas, como se a madeira guardasse memória. No segundo dia, ela encontrou o galpão. Era uma construção de pedra nos fundos do terreiro, separada da sede por um caminho de pedras irregulares que alguém havia colocado com cuidado para que os pés ficassem secos na época da chuva. A porta tinha um cadeado igual ao da casa, novo, brilhante, do mesmo fabricante.
Beatriz abriu. O galpão tinha janelas compridas no teto inclinado. A luz entrava em faixas largas e oblíquas que iluminavam o interior com uma qualidade dourada, sutil, do tipo que revela texturas em vez de apagá-las. Havia bancadas de madeira pesada ao longo das paredes, ferramentas organizadas com uma precisão que falava de décadas de hábito. E no centro, em prateleiras construídas com a mesma madeira das bancadas, protegidas por telas de algodão branco amarelado pelo tempo, esculturas, peças em madeira nativa, imbuía, cedro, araucária, de tamanhos que variavam de uma palma de mão a 1,5 metros de altura. Figuras humanas em trabalho de talha, com o grau de detalhe que só o tempo longo produz. Rugas em rostos de velhos, dedos de crianças com as unhas marcadas, tecidos que pareciam mover mesmo sendo madeira. Beatriz caminhou devagar entre as prateleiras, passando a mão no ar perto das peças, sem tocar, como se tivesse medo de acordar algo. Havia dezenas. Ela contaria depois, 67 peças, datadas pelo pequeno carimbo de madeira no fundo de cada base. A data e as iniciais BN Benedito Neves. 1989 a 2021. 32 anos de trabalho guardado num galpão iluminado por janelas no teto, sem que o mundo soubesse. No fundo do galpão, encostada na última prateleira, havia uma caixa de madeira de lei com tampa que encaixava por encaixe, sem pregos, trabalhada com o mesmo cuidado das esculturas. Beatriz a pegou. Pesava mais do que o tamanho sugeria. A tampa saiu com um som suave. Dentro havia cadernos. 3 cadernos de capa dura, espiral, do tipo que se comprava em papelarias de cidade pequena nos anos 90. A capa do primeiro tinha escrito à mão, para a Bia, quando chegar o dia. Bia. O apelido que só o avô havia usado naquela única tarde com as frutas quando ela tinha 7 anos. O apelido que ela havia esquecido completamente, mas que ao ver escrito, sentiu como se nunca tivesse esquecido. Beatriz sentou no chão de madeira do galpão, com a luz de fim de tarde entrando pelas janelas do teto em faixas que já tinham ficado alaranjadas, e abriu o primeiro caderno. A letra era firme, inclinada para a direita. O primeiro caderno começava quando ela tinha 8 anos. Bia, sua mãe não me deixa ligar mais. Tentei 3 vezes essa semana. Na última, atendeu o marido dela e desligou sem falar nada. Tudo bem. Eu entendo que o passado machuca. Só queria te dizer que comecei uma escultura nova essa semana. Uma menina de tranças correndo num campo. Não sei como você está agora, se você usa tranças ainda, se você corre ou se você é do tipo que caminha devagar. Mas a menina da escultura usa tranças e corre, e é completamente livre, e eu decidi que é você porque preciso imaginar que você está bem em algum lugar. Beatriz ficou olhando para esse parágrafo até que a luz do galpão mudou de cor. O segundo caderno começava quando ela tinha 13 anos. Bia, fui a um leiloeiro de arte em Curitiba no mês passado. Um senhor de terno que olhava para as minhas peças com uma expressão que eu não sabia se era interesse ou educação. Ele disse que havia potencial comercial significativo e me perguntou se eu queria consignar algumas peças com ele. Eu disse que não. Ele perguntou por quê. Eu disse que não estavam prontas ainda. Ele perguntou quando estariam prontas. Eu disse, quando a dona delas chegar para buscá-las. Beatriz fechou o caderno por um momento. Ficou com as mãos sobre a capa de papelão duro, olhando para a janela do teto, onde o céu havia passado de azul para o laranja denso do fim de tarde. O avô, que ela mal conhecia, havia recusado vender décadas de trabalho porque havia decidido que o trabalho pertencia a ela. Havia guardado 67 esculturas num galpão com janelas no teto. Havia escrito 3 cadernos que ninguém leu. Havia esperado décadas sem certeza nenhuma de que ela viria. Quando a dona delas chegar para buscá-las. O choro que veio não foi de tristeza. Era de uma coisa sem nome preciso. Algo entre pertencimento e reconhecimento. A sensação de que havia existido alguém no mundo que a havia visto antes de ela conseguir se ver. Dona Nilza apareceu na porteira numa segunda-feira de manhã com uma lata de goiabada caseira e o instinto seguro de quem sabe quando alguém precisa de companhia, mas não vai pedir. Tinha 64 anos, cabelos brancos cortados curtos. Morava na fazenda vizinha, havia 35 anos.
Conhecia Benedito Neves desde antes do isolamento. Eu sabia que ele tinha uma neta. Ele falava de vez em quando. Não muito, mas quando falava, era da Bia. Ela havia sido quem chamou a ambulância na última vez. Ele estava lúcido, completamente lúcido. O advogado veio ao hospital antes mesmo que eu pedisse, porque seu Benedito havia combinado isso anos antes. Beatriz contou sobre o galpão, as esculturas, os cadernos. Dona Nilza ouviu tudo sem interromper. Quando Beatriz terminou, ficou em silêncio por um momento. Depois disse apenas: ele nunca deixava eu entrar no galpão. Eu achava que era timidez, mas era outra coisa, né? Não era pergunta. O processo durou 7 meses. O tio contestante se chamava Gilberto. Apareceu na primeira audiência com um advogado de Florianópolis e um semblante de quem havia calculado o valor das esculturas antes de calcular qualquer outra coisa. Beatriz foi a todas as audiências. Sentou na cadeira dura do fórum com a mochila preta no colo, ouviu os argumentos com a atenção de quem aprende rápido, respondeu às perguntas com a precisão de quem não tem margem para improviso. O testamento era impecável. Benedito havia consultado o mesmo advogado 3 vezes ao longo de 10 anos para revisar e atualizar o documento, como se houvesse antecipado cada possível contestação e construído uma resposta para cada uma antes que fossem feitas. Seu tio vai tentar. Ele sempre foi assim. Mas eu me preparei. Você vai ganhar, fica firme. Beatriz ficou firme. A sentença saiu numa quinta-feira de outubro. O advogado Alcides resumiu em uma frase: a fazenda e todo o seu conteúdo pertencem à senhora. A perita de arte chamava-se Fernanda Assis. Chegou à fazenda numa manhã nublada com uma pasta de couro e equipamento fotográfico. Ficou no galpão por 4 horas. Quando saiu, foi direto para a cadeira da cozinha e ficou em silêncio por um momento, olhando para a xícara. Eu preciso te fazer uma pergunta. Você tem ideia de quem foi o seu avô? Beatriz disse que não. Fernanda Assis colocou na mesa uma fotocópia de uma página de uma revista de artes dos anos 90. Havia uma foto pequena de uma escultura, uma figura feminina em madeira com o mesmo nível de detalhe das peças do galpão. A legenda dizia: peça de colecionador particular, atribuída a escultor anônimo do sul do país, adquirida por leiloeiro de São Paulo em 1994 por valor não divulgado. Existem pelo menos 11 peças com a assinatura dele em coleções particulares pelo Brasil inteiro. Ele vendia uma de vez em quando, o suficiente para manter a fazenda, mas o trabalho principal ele guardou. O que está naquele galpão representa uma das produções mais consistentes de escultura em madeira nativa das últimas 3 décadas no sul do país. E ninguém sabia que existia. Beatriz ficou olhando para a fotocópia por um longo tempo. O homem que havia recusado vender porque a dona das peças ainda não havia chegado, havia passado 32 anos construindo uma das coleções mais significativas que ninguém havia visto. Quando a dona delas chegar para buscá-las. A galeria se chamou Boa Esperança, o mesmo nome da fazenda. Beatriz não quis mudar. Inaugurou 18 meses depois, numa tarde de sábado de março, com as 67 esculturas de Benedito Neves, ocupando um espaço que havia sido um armazém de grãos nos anos 70 e que a Prefeitura de Lages havia cedido por convênio com a Lei de Incentivo Cultural. Na entrada, havia uma placa pequena de madeira de araucária polida, com os dizeres gravados em baixo relevo. Para quem chegou cedo demais e para quem chegou tarde, a diferença entre os dois é menor do que parece. Maurício Drummond não foi à inauguração. Beatriz não o havia convidado. Cristiane ligou de Lisboa no dia anterior. Foi uma ligação curta, com pausas longas dos dois lados. Ele era bom homem. Eu devia ter deixado vocês se conhecerem melhor. Beatriz ficou com o celular no ouvido, olhando pela janela da fazenda para o terreiro que havia limpado ao longo dos meses, onde o capim havia cedido lugar a um jardim plantado com sementes que Dona Nilza havia trazido numa tarde de passagem. Eu sei. Tudo bem. E era verdade. 2 anos após a inauguração, a Galeria Boa Esperança havia iniciado um programa de oficinas de escultura em madeira para adolescentes de famílias em vulnerabilidade social. 94 jovens no primeiro ano, com lista de espera para o segundo.
Beatriz coordenava pessoalmente as turmas da manhã, com as mãos que já tinham aprendido a segurar formão, a respeitar a direção da fibra da madeira, a entender que você não força a madeira, você a encontra onde ela quer ir. Ela havia aprendido isso nos cadernos do avô. A madeira já sabe o que quer ser. O escultor só retira o que não precisa estar lá. Beatriz ensinava isso para os 94 adolescentes com as mãos que há 2 anos haviam chegado a uma fazenda em ruínas com uma mochila preta e R$ 280 no bolso. E quando algum deles perguntava de onde havia aprendido, ela dizia a verdade. De um homem que ela mal conhecia, que a havia amado por décadas sem poder dizer, que havia guardado a prova desse amor num galpão de luz no interior de Santa Catarina, esperando que ela chegasse. Ela sempre chegou. Só precisou de tempo para saber para onde estava indo. Beatriz chegou com R$ 280 no bolso e uma mochila preta desbotada, e encontrou algo que nenhum dinheiro poderia ter comprado, a prova de que havia sido amada, em silêncio, por décadas. Se essa história tocou você de alguma forma, me conta nos comentários. Você já teve um momento em que uma porta fechou e só depois entendeu que era exatamente o caminho que precisava tomar? Escreve para mim aqui embaixo. Eu leio tudo, e se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Tem muita história como essa esperando por você aqui. Até a próxima história.